Olá, você está na TV Terra do Sol e está no ar com Notícia de Fortaleza. O Passeio Público de Fortaleza é um equipamento cultural de grande importância histórica para a capital cearense. O espaço é administrado pela Prefeitura de Fortaleza por meio da Secretaria Municipal de Cultura da cidade. Comigo no estúdio para falar sobre o tema está a secretária executiva da Secutifor, Paola Andrade. Olá, tudo bem? Tudo Seja bom. bem-vinda. Muito obrigada. Bom, falar sobre um espaço que carrega muita história é bom a gente começar literalmente do início, né? Conta pra gente qual é a importância desse espaço para as pessoas daqui de Fortaleza, né? Para também quem vem nos visitar. Acredito que tem uma bagagem histórica muito grande para ser compartilhada. Sim. O passeio público, na verdade, o nome do espaço correto é Praça dos Mártires, né? Mas conhecido popularmente como passeio público. Ele realmente é a primeira praça de Fortaleza, uma das primeiras. A cidade cresceu ali próximo, né, do Riacho Pajeú, no entorno do Riacho Pajeú. Nós temos ali a Praça da Sé, que também é uma praça muito antiga, mas preservada, né, trazendo muitos dos seus elementos do início da sua inauguração. O passeio público é com certeza a praça mais antiga de Fortaleza. E ela está presente na vida da cidade de uma forma geral, né? Então, recebeu todas as características que Fortaleza recebeu no século XIX, da Belle Époque. Então, tem muitos elementos ainda que trazem essa cultura francesa, né? Era um espaço, na verdade, o passeio público ele tinha 3 níveis, né? O primeiro nível, que é o que a gente ainda tem hoje, era da classe social mais alta, né? As ruas praticamente pertenciam às famílias, elas eram donas de bancos, tinham jarros que denominavam as famílias mais importantes e imponentes da cidade. No segundo nível, da classe média, e no terceiro nível, da classe mesmo operária e trabalhadora. Então, se manteve, né? A cidade manteve esse primeiro nível, e hoje ela é uma praça de todos, né? Uma praça bem frequentada pelos todos os cidadãos de Fortaleza. É um espaço lindo, bucólico, é um espaço muito arborizado, então ele é muito agradável no centro da cidade, normalmente no calor do centro, né? Um espaço muito movimentado. E o passeio público, quando você entra, você tem até uma sensação assim de paz, de tranquilidade, porque é realmente um espaço muito arborizado, que tem muitos pássaros. Então é muito um dos melhores lugares da cidade, na minha opinião. Com certeza. E também, além de ter toda essa questão do arborismo, essa questão da natureza, também é um espaço de encontro, porque tem eventos que são realizados ali, né? Sim. Qual tipo de evento que a gente pode receber e esperar que tenha lá? Isso. O passeio público, ele é administrado tanto pela Secretaria de Cultura, como também pela Regional do Centro, né? É uma administração dessas duas secretarias. É um dos espaços mais solicitados na Secretaria de Cultura para as pessoas que querem fazer álbuns de fotografias, aniversários, casamentos. Ele também é solicitado para fazer vídeos, propagandas, porque é esse espaço muito bonito, muito agradável, né, que tem essa iluminação incrível e que remete mesmo à cidade, né, essa Belle Époque que Fortaleza viveu. Então, é um dos espaços públicos que a gente tem mais solicitação, principalmente para registros fotográficos. É bem interessante. Então, faz parte da história das pessoas e que fica um registro Sim. ali, um legado, né? Que com certeza quem é daqui e quem está chegando vai ter a oportunidade de ter essa foto guardada aí no álbum de família, né? Sim, sim. E nós da Secretaria de Cultura sempre procuramos promover alguns eventos lá. Então, piquenique aos domingos, onde a gente convida a população a curtir mesmo o espaço, a fazer piquenique, a levar a sua toalhinha, a sua cestinha e poder curtir mesmo o espaço lá. É um espaço muito apropriado para crianças, exatamente por ser muito sombreado. A gente também promove lá os carnavais infantis, no ciclo carnavalesco, e todos os eventos, principalmente os eventos ligados à criança, né? ao público infantil. Por ser um espaço seguro, o passeio público,
é a única praça que fecha, né? Ela é murada. Acho que nós temos 2 espaços na cidade, assim, no centro da cidade, que tem essa característica de serem murados e fechados, eles fecham efetivamente, que é o passeio público e a cidade das crianças, né? Mas o passeio público, então as pessoas se sentem muito seguras para levar suas crianças lá, porque existe essa barreira, né, com a rua, e aí pode soltar as crianças e elas podem brincar mais à vontade. Então é um espaço realmente muito bucólico e muito interessante. Com certeza. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já. Olá, estamos de volta com notícias de Fortaleza e o tema de hoje é cultura. Comigo no estúdio a secretária executiva, a Paola. Bom, a gente estava falando de toda essa questão histórica, né, da praça, e também ela tem o tombamento, né, um tombamento na esfera pública e federal, municipal e federal. O que representa para o espaço público essa proteção? Isso. O tombamento significa que aquele espaço ele tem um valor histórico, né? E esse valor histórico deve ser preservado para que as gerações futuras possam entender um pouco o que nós passamos, o que nos levou ao que temos hoje, né? E o que foi que na nossa história que se sucedeu e que foi relevante, que deve ser lembrado. E o passeio público ele tem um dos tombamentos mais antigos da cidade, né? É uma praça tombada desde 1965. É uma praça tombada no âmbito federal e municipal. Então, ela recebe todos os cuidados e as recomendações de um espaço tombado. Então, tanto nas autorizações de uso da praça, como nos restauros e reformas que ela passa, existe todo um protocolo especial que ela deve estar sendo seguido. Então, não é tudo que é possível fazer naquele espaço. Uhum. Mas, em compensação, ele mantém essa história, né? E quando você está lá, você sente um pouco dessa história. O passeio público, inclusive, é um dos poucos locais da cidade que até as árvores são tombadas, né? Nós temos árvores lá naquele espaço que são tombadas, né? Que estão, pelo menos, talvez não desde o princípio, porque o passeio público do século XIX, né? Mas elas têm árvores praticamente centenárias lá. Então, elas recebem todo um cuidado especial por parte da secretaria competente. Elas estão sempre sendo vistas a questão fitossanitária delas, né? Então, a gente cuida muito. É um espaço bem cuidado por conta disso, né? Dessa característica histórica e que deve ser preservada e passada às gerações futuras. E é justamente a questão do nome, né, que tem uma história, por ser uma praça, um espaço muito antigo, né? Então tem, com certeza, as pessoas daqui de Fortaleza têm uma história, né? Cada um tem uma história afetiva com aquele espaço. Então vou chamar um VT para a gente poder assistir e entender melhor como é que funciona essa relação de afeto e cultura no espaço. A Praça dos Mártires, ou Passeio Público, como é mais conhecida, tem grande importância histórica para a capital cearense. Equipamento cultural administrado pela Secretaria da Cultura de Fortaleza, a praça possui tombamento na esfera municipal e federal. O passeio é a mais perfeita tradução de Fortaleza que se desejou afrancesada naquele fim de século XIX. Por isso mesmo, ele é muito importante para se conhecer o passado da cidade, pois é um retrato vivo de como vivia a sociedade fortalezense há mais de 130 anos. Mas o passeio também é importante para a Fortaleza do presente, porque é um lugar agradável, bonito, arejado, de estilo clássico, calmo, verdejante, com vista para o mar, um oásis em meio à turbulência do centro da cidade. Eu sempre achei o passeio público uma das praças mais lindas de Fortaleza. E depois que eu passei a trabalhar todos os dias, né, no passeio público, esse envolvimento ele se tornou assim uma paixão. Eu sou apaixonada pela praça e confesso que aprendi muitas coisas estando lá dentro, sobre história, sobre natureza, sobre processos naturais. É muito gratificante, na verdade,
estar todos os dias dentro do passeio público, né? É um dos lugares mais agradáveis de Fortaleza. A gente tem a brisa do mar, a gente tem a vista do mar, árvores centenárias, temos bancos, podemos conversar, temos Wi-Fi da prefeitura, temos um restaurante muito agradável. Então tudo isso é o passeio público. É um lugar acolhedor, é um lugar onde eu me sinto muito bem, é um dos lugares que eu mais gosto de Fortaleza. Entre o mar e o centro de Fortaleza, o espaço é palco de diversos eventos culturais da cidade, com apresentação de música instrumental, realização de piqueniques, além de ser o principal polo do carnaval infantil da capital cearense. E queria dividir um pouquinho com vocês da experiência que eu tenho e fazer parte, da felicidade também de fazer parte do time de músicos daqui do Passeio Público. Você poder fazer isso num lugar onde você se sente bem, que você é bem recebido, não só pelos profissionais, mas pelas pessoas que estão visitando. E você poder ter essa interação com o público realmente participar, gostar, pedir, aplaudir, né? Isso aí também não tem preço. Sem dúvida nenhuma, o passeio público faz parte da vida cultural de Fortaleza. Eu digo isso também porque desde 2012 eu toco lá com 2 trios instrumentais de música nos finais de semana, com os trios Realce e o Caixa de Som, né? Além do que, eu também filmei lá um videoclipe de uma canção minha e do amigo Marcelo Justa, ela se chama Canto Americano. Então a gente tem essa coisa, né, dessa conexão forte com o meu trabalho. O passeio público tem uma conexão forte com o meu trabalho, né? Bom, só me resta dizer que eu desejo vida longa a esse espaço tão importante de Fortaleza e que ele continue sendo frequentado aqui pelas pessoas na capital cearense. O passeio público é um lugar sempre pronto a acolher, de portões abertos e gratuitamente a todos e a qualquer um, seja pobre, rico, crianças e idosos, famílias e solitários. O passeio está lá no centro desde 1884, esperando-nos para oferecer sombra, paz, brisa, árvores, bancos, fontes e flores. Apenas pede que o tratemos bem conservado e preservado, para que ele possa continuar nos ensinando sobre o passado e ser uma agradável companhia para o presente. É muito bonito, né, de se ver, assim, a história e esse apelo emocional que cada um tem, né, de identidade, seja carreira, seja com a família, seja de conhecimento, né. E, como você mesma disse, é um espaço que, por ter o tombamento, ele precisa de uma série de detalhes para se fazer uma reforma, para mexer, né. E está tendo uma reforma que começou ano passado, né? Isso. E quais são, assim, os aspectos que a gente pode esperar com essa mudança? Quais são as trocas? O que a gente vai poder esperar quando estiver concluído? O passeio público está passando hoje pela maior obra de restauro desde seu tombamento em 1965. Nunca o passeio público teve uma obra tão grande, tão significativa de restauro como ele está tendo agora. Então, o passeio público tem 14 esculturas, né? Esculturas em ferro, esculturas em gesso, esculturas tem 3 fontes, né? Ele tem o quiosque, que é o restaurante, que está funcionando. Então, ele tem os jardins, as árvores, o passeio, os bancos, os postes, as luminárias. Então, todos esses elementos eles estão passando por esse processo de restauro, de reforma e de restauro minucioso. As 14 esculturas estão sendo restauradas. Muitas delas a gente não sabe nem se algum dia tiveram restauro, porque tinham várias camadas de tinta. Então elas estão sendo agora todas requalificadas. A gente vai trazer um pouco dessa história, vamos identificar essas esculturas, porque elas não tinham identificação. E elas remontam a deuses gregos, a personalidades, né? Então, ele já é um espaço lindo, já é um espaço bucólico, com certeza será devolvido à cidade. A gente pretende reinaugurá-lo no final de setembro ou começo de outubro. Vai ser devolvido à cidade completamente requalificado e reestruturado. Muito bom. A gente aguarda ansiosamente, né, para poder ver esse espaço
Ainda mais bonito, né? E ainda sabendo agora que vai poder contar um pouco mais dessa história, né? Dando um exemplo de mim que não sou daqui de Fortaleza, então vai ser muito educativo, né? E bucólico também tá ali e lembrar não só da entrevista, mas também de cada história que tem esse espaço, né? Isso é muito legal. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já. Em outubro de 2019, iniciou a obra de restauro e reforma no passeio público. A gente já tinha falado, né, que podemos encontrar aí não só informações, mas também as estátuas, né, que vão estar todas reformadas. Se eu não me engano, a gente já tem 68% da praça, né, concluída, então falta, assim, razoavelmente pouco para ser entregue, né? Isso. E o que mais que a gente pode contar com essa reforma? Nós já finalizamos praticamente toda a parte de obra de calçadas, né? Essa obra mais pesada. Então a gente vai agora fazer a parte de paisagismo. As árvores históricas todas estão mantidas, né? O que a gente vai fazer é colocar um sistema de irrigação para que ela esteja sempre verdinha, e a parte de os arbustos, né? E de grama. As pessoas gostam muito de utilizar a grama, as crianças, para fazer os piqueniques. Então a gente vai colocar uma grama adequada, né, para sombra, porque lá faz muita sombra. Então a gente está nessa parte final, né, na parte mais do paisagismo, e também o restauro dos monumentos, porque o processo de restauro desse tipo de material é um pouco mais lento, mais demorado. Mas todos os bancos estão sendo restaurados, todos os postes, né, os peixes serão devolvidos. E daí a gente pretende, no comecinho de outubro, estar devolvendo a praça, né, para a população, para que ela possa ir lá contemplar e viver um pouco daquele espaço. Na verdade, que já está contando, né, assim, que mesmo com a pandemia, né, do Covid-19, foi um espaço muito procurado, né, para as pessoas. Isso. Desde que o governador e o prefeito autorizaram a abertura dos restaurantes, que o quiosque do passeio público, que é um restaurante, o Café Passeio, inclusive delicioso, não estou ganhando nada para estar fazendo propaganda aqui. Mas é convite gratuito mesmo. É gratuito, é muito gostoso, e ele está funcionando para o almoço, né? Então, e é um local super agradável, porque é aberto ao ar livre, né? As mesas são ao ar livre. E daí almoçar lá e contemplar a natureza é realmente um privilégio para poucos. E está lá acessível, né, para toda a população de Fortaleza. Com certeza. E além disso também é um espaço público que tem Wi-Fi, né, gratuito para todo mundo disponível ali. Sim, Wi-Fi gratuito, disponível e de boa qualidade. É importante também, né? Dá para postar a foto e mandar em todas as redes sociais. Hoje em dia, além de estar, tem que postar a foto, que é para fazer o convite para as outras pessoas irem também conhecer o espaço, né? Bom, a gente tem outros espaços, né, que também estão recebendo, né, reforma, esse cuidado, essa atenção, né, pela cultura e pelo patrimônio, né, que é tão importante se preservar. O que você pode contar para a gente dessas mudanças? O cuidado com o patrimônio histórico, ele é sempre um dos nossos trabalhos mais fortes dentro da Secretaria de Cultura. Então, nós já fizemos o restauro e entrega da Casa do Barão de Camusim, que é um local belíssimo, Centro Cultural Casa do Barão de Camusim, atualmente está tendo manutenção do seu telhado. O patrimônio histórico ele precisa manter manutenção frequente, né? Até porque, retomando, né, é algo antigo e não é uma reforma simples igual a algum equipamento novo, né, alguma estrutura nova. Né? Eles precisam de um cuidado todo especial, e a forma de restaurar e de reformar também leva parâmetros especiais. Então, costumam ser mais demorados, tem técnicas diferenciadas. Então, a gente está sempre dando manutenção nos nossos patrimônios. E nós fizemos restauro, entregamos alguns patrimônios à cidade. A Casa do Barão de Camusim foi uma delas. Também o Teatro São José, que foi completamente restaurado, entregue à cidade. Foi reinaugurado em 2018. Está, inclusive, agora passando por manutenção. Né? A gente está aproveitando aí que ainda não está aberto ao público para dar a manutenção que ele precisa. Também
estamos restaurando o Estoril, na Praia de Iracema. Estamos restaurando, finalizando a Praça José de Alencar, também uma praça histórica, em frente ao Teatro José de Alencar. Lindíssimo, maravilhoso. Estamos restaurando também a Praça da Liberdade, mais conhecida como Cidade das Crianças. São muitas obras de restauro e de reforma. Fizemos já o restauro, entregamos Praça dos Leões, também a cidade. Então, são vários locais da cidade, lugares históricos que contam um pouco da cidade, da história da cidade, que estão sendo restaurados, reformados e entregues à população. E a gente deixa o convite para que as pessoas, passada a pandemia, quando a gente puder abrir os equipamentos, que vão conhecer um pouco da nossa história. Nós também abrimos para a população há pouco tempo não, há 2 anos, no Paço Municipal, o Memorial do Paço, né, também conta um pouco da história, tanto da história política, mas também da história cultural da nossa cidade, onde a gente tem lá a exposição que conta a história de todos os prefeitos, desde os intendentes até a atual gestão lá no Paço Municipal, e também a história da nossa arte, né? Vários representantes da nossa cultura, da nossa arte, também tem lá quadros expostos, todos artistas cearenses, para que a população tenha um pouco desse sentimento de pertença, da nossa história, né? De ver como somos importantes, como temos pessoas relevantes, como a nossa história é rica, né? E deve ser lembrada e nos fazer sentir muito bem com isso. Com certeza. O patrimônio em si já carrega um peso muito grande, né? Então, levar essa consciência para a população, com certeza, é um desafio e uma motivação, né? Para mostrar tantos espaços que tem em Fortaleza, né? A gente já fala muito, já se ouve muito que Fortaleza vai muito além do mar, do sol, né? Que tem toda uma história muito forte e que muitas vezes a pessoa não sabe por falta de informação mesmo, de tantos espaços públicos que a gente tem com acesso gratuito, né? Assim, só na sua fala a gente ouviu vários, né, espaços que a gente pode ter como acesso. E eu queria que você falasse também o impacto que isso tem para o futuro, né? Para o legado que vai ficar para a cidade. Ah, sim, com certeza. Acho que quando a população, quando o cidadão da cidade, ele tem esse sentimento de pertença, ele percebe o quanto ele é importante, quanto a sua história é relevante, quão linda é a sua cidade, né? Ele cuida melhor da cidade, cuida melhor de si, né? Então, eu acho que o poder público, quando valoriza, mostra à população o quanto ela é importante, e as pessoas, os proprietários particulares passam a valorizar também, né? Muitos dos prédios históricos de Fortaleza pertencem a pessoas particulares, e isso também leva a essas pessoas um querer preservar o seu patrimônio. Eu acho que esse é um dos aspectos mais importantes. Fora que o patrimônio histórico, a gente percebe, principalmente nos países da Europa, alguns países da América Latina, quanto eles podem ser rentáveis para a cidade, né? O quanto eles podem atrair turistas, né? As pessoas gostam muito de saber a história daquela cidade. Eu, pelo menos, quando visito qualquer cidade, no interior, em outras capitais, outras dentro do Brasil, fora do Brasil, eu procuro um pouco da história daquela cidade, eu procuro me sentar e viver um pouco a história daquela cidade, daquela população, conhecer um pouco de como foi que ela chegou ali, o que levou ela para lá, das suas belezas naturais e também da sua história. E eu acho que quando a gente investe, o município, quando investe na sua história, nos seus espaços culturais, ela investe muito profundamente na sua população, mas também na renda da sua população, né? Porque o turista, ele traz recurso para a nossa cidade, né? Ele significa emprego para várias pessoas. Então, o investimento em patrimônio, em história e em cultura, ele é um investimento que pode trazer vários benefícios, né? Além dos benefícios pessoais, os benefícios também de renda para as pessoas. Com certeza. É um legado que puxa
outros, né? Sim. É um legado, na verdade, que traz muita possibilidade, né? Você ter um espaço público gratuito que pode ser frequentado por quem mora aqui, né? Que sente que aquilo é seu, e também receber turistas para aquele espaço, com certeza faz toda a diferença na história daquele local, né? Afinal de contas, é a história que nos faz ser únicos, né? Com certeza. Cada um tem a sua, né? Com então, certeza. isso é muito importante. Bom, eu quero agradecer a sua participação aqui, dizer que é muito importante a gente reforçar isso, né? Reforçar esse convite a todos que moram aqui em Fortaleza, né? E perto, e quem mora longe também, para que venham aqui, para que possam literalmente degustar dessa história tão bonita e única que Fortaleza tem. Né? Então, muito obrigada pela sua participação. Eu espero te ter aqui em breve e para a gente poder fazer aquele almoço lá, porque eu quero conhecer. Vamos, tá bom? vamos sim, porque o passeio público é um local lindo, dá para soltar as crianças, né? E aproveitar, e sentar e aproveitar um pouco desse espaço tão bucólico e tão importante da cidade. Com certeza. Lá é um espaço ideal para a gente aproveitar esses momentos de liberdade e literalmente de ar puro, né? Bom, a gente vai para um breve intervalo e no próximo tema será sobre o Centro de Atenção Psicossocial Infantil, o CAPS. Então fique na programação que a gente volta já.